Olá a todos, eu sou o Dr. Miguel Silva e hoje vamos analisar um tema crucial: os inimigos silenciosos dos nossos rins. Já se perguntou por que algumas pessoas, mesmo comendo com cuidado e seguindo os conselhos médicos à risca, veem os seus rins enfraquecerem progressivamente? Existem alimentos que consideramos saudáveis e adequados para quem tem rins frágeis, mas que, na realidade, representam um sacrifício silencioso para o órgão que tentamos proteger. Na vida cotidiana, há algo que está a destruir os nossos rins pouco a pouco e a maioria de nós nem sequer se apercebe. Não estou a dizer isto para o assustar. Não se trata de uma toxina estranha. Não é um produto químico perigoso. O seu nome também não é assustador. Na verdade, é algo que muitas pessoas usam diariamente. Perguntam-se: o que há de errado com isso? Encontro muitos adultos que tiveram de se habituar a comer refeições insossas. Tiveram de abandonar aquele molho familiar. A deliciosa francesinha é apenas para olhar e não para comer. Os vegetais são comidos sem sabor. Tudo porque o médico lhes disse que tinham rins fracos, creatinina elevada e muitas coisas a evitar. Parece muito rigoroso, muito correto do ponto de vista médico, mas para muitos portugueses torna-se um pesadelo prolongado em cada refeição, na vida cotidiana. Ainda me lembro do Sr. Antônio, de 65 anos, do Porto. Ele contou-me com uma voz triste que antes era muito saudável, comia normalmente e raramente ficava doente. Mas depois de alguns exames, soube que os seus rins estavam a enfraquecer. O seu nível de creatinina estava a aumentar. Foi-lhe aconselhado a procurar um médico. O Dr. Silva tinha evitado muitas coisas. Tinha de ter cuidado com tudo o que era familiar. O Sr. Antônio disse-me algo que me partiu o coração. Eu comia arroz, parecia que estava a mastigar erva. Eu apenas engolia. Não havia alegria alguma. Mas o que mais me recordo do Sr. Antônio não foi essa fase difícil, mas a mudança que se seguiu. Após apenas 3 meses, ele não tomou nenhum medicamento especial, nem realizou nenhum procedimento caro, mas simplesmente ajustou alguns pequenos hábitos na sua vida diária. Como resultado, sentiu-se mais leve ao comer, dormiu melhor à noite, urinou menos à noite e, o mais importante, o seu nível de creatinina no exame seguinte diminuiu significativamente, o que o surpreendeu muito. Nessa história, talvez tenha perdido algo muito importante. A saúde dos rins nem sempre começa com medicamentos ou intervenções complexas. Muitas vezes, vem de hábitos muito pequenos e familiares que repetimos todos os dias, coisas que continuamos a usar, a fazer e que ainda consideramos inofensivas. Mas com o tempo, isso torna-se o maior fardo para os rins, e eu quero convidá-lo a dedicar um momento a refletir sobre a sua vida diária. Que hábitos tem que estão silenciosamente a fazer os seus rins trabalharem mais? Mas, por outro lado, há coisas que parecem insignificantes, mas que, se alteradas corretamente, podem ajudar os rins a relaxar e a aliviar o fardo, criar pressão e remover a creatinina de forma mais eficaz. Neste vídeo, organizei estas toxinas por ordem crescente de perigo, desde as que a maioria das pessoas não suspeitaria até as mais perigosas, que quase todas as famílias usam. Muitos portugueses até as usaram esta manhã, sem pensar que poderiam afetar os seus rins. Quero deixar claro desde o início deste vídeo que o objetivo não é culpar, e especialmente não é assustá-los. O meu único objetivo é ajudá-los a entender cedo para protegerem os seus rins, porque rins fracos não são um destino inevitável. À medida que envelhecemos, muitos malefícios resultam de hábitos, e os hábitos podem ser completamente alterados se os compreendermos corretamente e agirmos de forma adequada. Então, quais são exatamente as toxinas que estão silenciosamente a destruir os seus rins todos os dias? E quem é o inimigo mais perigoso que poucos suspeitam? Continue a acompanhar, porque o que está prestes a ouvir pode mudar completamente a forma como vê a sua saúde renal a partir de agora. Antes de discutirmos cada toxina específica que destrói silenciosamente os rins, há algo muito importante que quero que compreenda imediatamente. À medida que envelhecemos, os nossos rins não são mais os mesmos de quando éramos jovens. Embora externamente possa sentir que ainda trabalha, come e se move normalmente. Os rins são um dos órgãos que mais trabalham no corpo. Todos os dias, os rins filtram o sangue, removem toxinas e regulam a pressão arterial, mantêm o equilíbrio de água e eletrólitos e participam na produção de sangue e na manutenção de ossos fortes. Mas devido à sua atividade silenciosa, os rins são os órgãos que menos fazem barulho. Quando os rins começam a enfraquecer, não causam dor. Não há sinais claros, não nos deixam acamados imediatamente,
Mas com o tempo, o processo de envelhecimento é inevitável e os rins não são exceção. A cada ano que passa, a capacidade de filtragem dos rins diminui um pouco. Essa diminuição é muito lenta, muito silenciosa, a ponto de quase ninguém perceber. Sente que ainda consegue comer, ainda consegue trabalhar normalmente. Apenas está um pouco mais cansado do que antes. Dormir também é um pouco mais difícil. Às vezes, as mãos e os pés incham um pouco. A micção também é diferente, e muitas pessoas ignoram esses sinais. Penso que talvez seja apenas a idade. Eu costumo comparar esta pedra a um filtro de água em casa. Quando o filtro é novo, pode filtrar muita sujidade, muitas impurezas, e a água que passa ainda é límpida. Mas com o tempo, o filtro também envelhece. Se continuarmos a deixá-lo filtrar demasiado lixo, demasiadas substâncias nocivas, mais cedo ou mais tarde ele ficará entupido, danificado e deixará de ser tão eficaz na filtragem como antes. O triste é que esse filtro não nos avisa quando está prestes a avariar. Só quando a água já não está limpa é que nos apercebemos. Além do processo de envelhecimento natural, na meia-idade e na velhice, o nosso corpo é propenso a dois problemas principais: hipertensão arterial e diabetes. Estas são as duas principais causas de doença renal crônica em todo o mundo. Se imaginarmos os rins como um sistema de milhões de pequenos e delicados tubos filtrantes, a pressão arterial alta é como um riacho caudaloso, enquanto os níveis elevados de açúcar no sangue são como água cheia de sujidade. Ambos os sistemas de filtragem enfraquecem com o tempo. A pressão arterial alta exerce uma pressão constante sobre os pequenos vasos sanguíneos dos rins. Todos os dias, esses vasos sanguíneos dilatam, são danificados e perdem gradualmente a sua capacidade de fornecer nutrientes aos filtros renais. Enquanto isso, os altos níveis de açúcar no sangue danificam diretamente os glomérulos, levando à fuga renal, enfraquecendo os rins e progredindo para a doença renal crônica sem que se aperceba. O perigo é que ambas as condições podem persistir por muitos anos sem causar sintomas óbvios. É por isso que as coisas que costumava usar e comer normalmente quando era jovem se tornam um grande fardo para os seus rins. À medida que envelhecemos, hábitos aparentemente inofensivos, se repetidos durante muitos anos, podem deixar cicatrizes muito pequenas. Mas essas pequenas cicatrizes, quando acumuladas ao longo do tempo, podem levar à insuficiência renal sem que se aperceba. Não estou a dizer isto para o assustar ou alarmar. Em vez disso, quero que compreenda a verdadeira natureza do problema. Uma vez compreendido, verá que proteger os rins não é algo distante ou excessivamente difícil. Não começa com procedimentos complexos, mas sim com a identificação dos fatores que silenciosamente enfraquecem os rins todos os dias. E à medida que os rins enfraquecem gradualmente com a idade, há coisas que antes eram consideradas inofensivas e que as pessoas ainda usavam confortavelmente no seu dia a dia, mas agora estão a tornar-se toxinas silenciosas e prejudiciais para os rins. Em seguida, vamos analisar cada toxina específica, começando por algo que muitas pessoas não suspeitariam: toxinas por inatividade. Quando se fala em toxinas que prejudicam os rins, muitas pessoas pensam imediatamente em coisas que comemos ou bebemos. Mas a primeira toxina sobre a qual quero falar hoje não é algo que você come ou bebe. Ela vem de algo tão familiar na vida diária que muitas pessoas nem sequer pensam que possa prejudicar os rins. Muitas pessoas pensam que é devido a muito tempo sentado e falta de movimento. Mas na minha clínica, encontro muitos portugueses que me dizem: Dr. Miguel Silva, eu como bem, não bebo muito álcool, não como coisas salgadas nem doces, porque os meus rins ainda estão fracos, mas quando lhes faço uma pergunta simples: Doutor Miguel Silva, por que os meus rins ainda estão fracos? Doutor Miguel Silva, pratica exercício físico regularmente? A resposta é: não me mexo muito. Geralmente fico em casa por segurança. E é por isso que muitas pessoas ignoram inadvertidamente uma toxina silenciosa para os rins. É preciso entender que os rins não podem funcionar corretamente se a quantidade de sangue que os nutre for lenta. Os rins são órgãos filtradores de sangue e, para funcionarem corretamente, precisam de um fluxo sanguíneo adequado e constante. Eu costumo comparar o sistema circulatório do corpo a um rio. Quando a água flui de forma constante e com força suficiente, o rio limpa-se, arrastando resíduos e lodo. Mas se a água estagnar, o fluxo diminui, quase não se move. Os resíduos acumular-se-ão. O lodo vai arrefecer e a água vai gradualmente ficar suja. O nosso corpo é o mesmo. Quando se exercita, o coração bate mais forte,
o sangue circula melhor e os milhões de pequenos filtros nos rins recebem um apoio total. Por outro lado, quando se senta por muito tempo e se move pouco, o fluxo sanguíneo diminui. Neste momento, os rins são como uma fábrica que ainda precisa de funcionar, mas que não tem matéria-prima e oxigênio suficientes. Trabalhar em tais condições todos os dias enfraquecerá gradualmente os rins, sem perceber que a falta de movimento não só retarda o fluxo sanguíneo, mas também causa uma série de efeitos nocivos perigosos para os rins. Quando o corpo está inativo, a capacidade de usar o açúcar no sangue diminui. Os níveis de açúcar no sangue tendem a aumentar mais facilmente e, a longo prazo, esta situação pode levar a diabetes. Ao mesmo tempo, sentar-se demasiado e a falta de exercício também levam ao aumento de peso, exercendo pressão adicional sobre o coração e aumentando a pressão arterial. Lembra-se que a hipertensão e a diabetes são os dois maiores inimigos dos rins? Isso significa que, mesmo que não coma ou beba nada tóxico, não deve tomar medicamentos indiscriminadamente. Mas se você se senta demais todos os dias e faz pouco exercício, os rins ainda sofrerão diariamente. É por isso que chamo a inatividade uma toxina. Não causa danos imediatos. Não o magoa de imediato, mas destrói as pedras nos rins de forma silenciosa e constante. A este ponto, muitos portugueses podem ficar preocupados e pensar: Doutor, Miguel Silva, já sou velho. Os meus ossos e articulações doem. Como posso fazer exercício? Quero esclarecer imediatamente para o tranquilizar. Não estou a dizer que tem de correr, fazer exercícios pesados ou fazer coisas que sejam demasiado para os seus rins. O mais importante não é o exercício de alta intensidade, mas sim o exercício regular. A primeira solução é muito simples. Se tiver de estar sentado por muito tempo, crie o hábito de se levantar a cada 45 a 60 minutos. Apenas levantar-se, caminhar alguns passos pela casa, alongar-se, mover os pulsos e tornozelos ajudará a restaurar a circulação sanguínea. Este é um ato muito pequeno, mas os seus rins sentirão a diferença imediatamente. A segunda solução é tentar caminhar lentamente todos os dias. Não precisa de ser rápido, não precisa de ir longe. Hoje 10 minutos dentro de casa, amanhã mais 1 minuto. O mais importante é a regularidade. A caminhada ajuda a controlar o açúcar no sangue, a baixar a pressão arterial e a manter o peso. Tudo isto são fatores que protegem diretamente os rins dos portugueses com dores nas articulações ou dificuldade em caminhar. Ainda pode fazer exercício sentado, levantar e baixar as pernas. Mova os tornozelos. Levante os braços. Levante os ombros e respire profundamente. Cada pequeno movimento ajuda o sangue a circular melhor. Lembre-se de algo muito importante. Qualquer movimento é melhor do que nenhum movimento. Cada vez que se levanta, cada passo lento é como um fluxo de água limpa a nutrir os seus rins. E quanto mais os rins forem bem apoiados, mais forte será a sua capacidade de combater outras toxinas no corpo. E agora que compreende por que é que a falta de exercício pode ser uma toxina silenciosa para os rins, vamos falar de uma toxina mais comum, algo que quase todas as famílias têm. Muitas pessoas usam-no semanalmente ou até diariamente, mas poucos pensam que pode causar danos renais graves se usado incorretamente. Uso de analgésicos. A próxima toxina que quero mencionar nesta lista hoje é algo que quase todas as famílias têm. Existem até portugueses que o usam semanalmente, alguns quase diariamente, sem pensar que pode prejudicar os rins. Estou a falar do uso excessivo de analgésicos. À medida que envelhecemos, as dores tornam-se mais frequentes. Dores nas costas, dores nos joelhos, dores nos ombros e pescoço, dores de cabeça. Quando o tempo muda, estas dores podem não ser muito intensas, mas podem ser persistentes e dificultar a vida diária. E a nossa reação natural é tomar medicamentos para aliviar a dor, o que nos ajuda a movimentar-nos, comer e dormir mais facilmente. Muitos portugueses dizem-me que este tipo de medicamento é vendido na farmácia sem receita médica, por isso talvez seja seguro. Mas este pensamento é um erro comum e o mais perigoso, porque os analgésicos não são doces. Se usados no momento certo e na dose certa, podem tornar a vida mais fácil. Mas se usados por um longo período, repetidamente por muitos anos sem controlo, tornar-se um fardo muito grande para os rins. No meu trabalho, encontrei muitos casos de pacientes que vieram com uma diminuição visível da função renal. Ao perguntar em detalhe, percebi que não bebiam muita água, não comiam muito sal e não sofriam de doenças muito graves. Mas o ponto comum de muitos deles era o uso prolongado de analgésicos. Quando dói,
bebem álcool. Quando a dor é ligeira, também bebem álcool. E assim continuaram por muitos anos. Não precisa de pensar no que os seus rins estão a passar para que o compreenda mais facilmente. Vou explicar de forma simples. Para que os rins funcionem normalmente, antes de mais, precisam de um fornecimento suficiente de sangue e oxigênio. O nosso corpo tem substâncias que ajudam a manter os pequenos vasos sanguíneos que fornecem nutrientes aos rins sempre abertos para que o sangue possa circular regularmente. Mas alguns analgésicos comuns contraem involuntariamente esses vasos sanguíneos. Nesse caso, a quantidade de sangue que flui para os rins diminui e a quantidade de oxigênio também diminui. Costumo comparar isso a regar uma planta. Quando a torneira está aberta e há água suficiente, as raízes da planta ficam saudáveis. Mas se você apertar ligeiramente a torneira todos os dias, inicialmente a planta não mostrará sinais óbvios. Mas se você continuar a apertar constantemente todos os dias, as raízes da planta secarão gradualmente e a planta enfraquecerá sem que ninguém perceba. O mesmo acontece com os rins. Cada analgésico não causa danos imediatos aos rins, mas o uso repetido danificará gradualmente as membranas filtrantes dos rins. O mais assustador é que esse dano ocorre de forma muito silenciosa. Não sente dor nos rins, sem febre, sem sinais de alerta óbvios, até que os exames mostrem creatinina elevada e diminuição da função renal. O dano acumulou-se ao longo de muitos anos e é muito difícil de recuperar completamente. Neste momento, muitos portugueses podem estar preocupados e perguntar-me: se assim for, será necessário suportar esta doença? Quero confirmar imediatamente. Ninguém o obriga a viver com dor. A qualidade de vida é muito importante. O problema não é se deve ou não tomar analgésicos, mas sim como os usa. A mensagem mais importante que quero que memorize nesta parte é que o uso de medicamentos não é proibido, mas o abuso a longo prazo é absolutamente inaceitável. Se a doença for apenas temporária, tomar o medicamento por um curto período, conforme as instruções, não é motivo de preocupação. Mas se a doença persistir por muitos dias, semanas ou mesmo meses, então já não é uma doença leve. É um sinal de que há um problema no corpo que precisa de ter a sua causa investigada, e não apenas tomar medicação para aliviar os sintomas. Outra coisa muito importante é que deve ser honesto com o Dr. Miguel Silva sobre todos os medicamentos que está a tomar, incluindo medicamentos comprados na farmácia, medicamentos à base de plantas ou suplementos alimentares. Existem medicamentos que parecem não relacionados, mas quando tomados em conjunto, exercem uma pressão maior sobre os rins. Em caso de dor leve, podem também ser consideradas abordagens não farmacológicas, como compressas quentes ou frias, massagens, exercícios de alongamento ou fisioterapia. Estes métodos geralmente ajudam a aliviar a dor por mais tempo sem exercer pressão sobre os rins. Lembre-se de algo muito importante. Os analgésicos apenas aliviam a dor a curto prazo, mas se abusar deles todos os dias durante muitos anos, isso é como apostar na saúde dos seus rins sem o saber. E agora que compreendeu por que é que um pequeno comprimido pode ser uma toxina silenciosa para os rins, se usado incorretamente, vamos falar de uma toxina mais comum, algo na nossa dieta diária que não é salgado, mas que silenciosamente aumenta a pressão arterial e prejudica os rins todos os dias. Sal escondido nos alimentos. Quando se fala em sal e rins, a primeira reação de muitas pessoas é abanar a cabeça e dizer imediatamente: Dr. Miguel Silva, a minha comida é muito salgada. Alguns até me dizem com confiança que, desde que souberam que os seus rins estavam fracos, removeram o saleiro da mesa. E também têm muito cuidado ao cozinhar, não se atrevendo a adicionar tantos condimentos como antes. E por causa disto, muitos portugueses pensam que estão certos. Evitaram o risco de afetar os seus rins. Mas a verdade é que comer apenas alimentos salgados não é suficiente, e este é um dos maiores erros que levam ao enfraquecimento renal prolongado em muitas pessoas, mesmo que sejam muito cuidadosas com a sua dieta, porque a quantidade de sal mais perigosa para os rins nem sempre está no saleiro que vê todos os dias, mas sim escondida em muitos alimentos familiares que usamos diariamente. Durante as minhas consultas, deparei-me com muitos casos de hipertensão e insuficiência renal. Embora os pacientes afirmassem ter uma dieta muito simples, após uma análise cuidadosa da sua alimentação, descobrimos que a maior parte do sal que o corpo absorvia não provinha da culinária, mas sim de alimentos processados. Pão, chouriço, enlatados, massa instantânea, molhos e até alimentos aparentemente inofensivos podem conter níveis muito elevados de sal. É preciso entender que o sal,
ou mais precisamente o sódio, está presente em todo lado na alimentação moderna. A indústria alimentar usa sal para melhorar o sabor, preservar a cor e prolongar a validade. Por isso, mesmo que não sinta a comida muito salgada, o seu corpo pode estar a consumir mais sódio do que o nível seguro todos os dias sem que o saiba. Então, o que acontece quando consumimos demasiado sal por um longo período? Deixe-me explicar isto de uma forma simples para que o compreenda facilmente. Quando o nível de sódio no sangue aumenta, o corpo tende a reter água para diluir essa quantidade de sal. A quantidade extra de água retida aumenta o volume sanguíneo e a pressão arterial começa a subir. Este processo é muito silencioso. Não sentirá uma dor de cabeça intensa. Não há um desconforto óbvio, mas a pressão arterial está a aumentar silenciosamente, pouco a pouco. E lembra-se que a pressão arterial alta é uma das principais causas de danos renais? Os pequenos vasos sanguíneos nos rins são muito frágeis e sensíveis. Quando a pressão arterial está constantemente alta, esses vasos sanguíneos continuarão a dilatar-se todos os dias. Serão decompostos, endurecerão e perderão gradualmente a sua capacidade de fornecer nutrientes aos filtros de pedra. Costumo usar uma imagem para explicar isso. Imagine a pedra como uma rede muito fina usada para filtrar a água. Se usar uma mangueira com pressão moderada para limpar, a rede será limpa sem problemas. Mas se usar uma mangueira de alta pressão para pulverizar diretamente a rede de filtro todos os dias, inicialmente pode ver um fluxo forte e ele limpará rapidamente. Mas com o tempo, a rede de filtro será danificada, solta e tornar-se-á menos eficaz na filtragem. O mesmo acontece com o sal. O sal não destrói os rins numa única refeição. Também não os destrói imediatamente após a ingestão. Mas quando se consome demasiado sal todos os dias, este destrói os rins de forma silenciosa e gradual. O triste é que muitos portugueses só notam o sabor salgado na boca e não prestam atenção à quantidade total de sódio de todas as fontes alimentares. Existem alimentos que não são salgados, mas que contêm níveis muito elevados de sal. Se somarmos tudo num dia, a quantidade de sódio pode exceder a capacidade de processamento dos rins, especialmente para aqueles com rins enfraquecidos pela idade. Então, como proteger os rins desta toxina invisível? A primeira coisa é mudar a forma como pensamos sobre o sal. Reduzir apenas a quantidade de sal ao cozinhar não é suficiente. Também é preciso estar atento à quantidade total de sódio que o corpo absorve diariamente. Um hábito muito importante que eu aconselho a formar é ler os rótulos dos alimentos. Verifique o teor de sódio. No início, pode ser um pouco aborrecido, mas assim que se habituar, será mais proativo na proteção dos seus rins. A segunda solução é priorizar cozinhar em casa. Ao cozinhar as suas próprias refeições, pode controlar a quantidade de sal, molho de soja e outros condimentos. Além disso, pode usar temperos naturais como cebola, alho, gengibre, açafrão, pimenta, limão e vinagre para tornar os pratos mais saborosos sem precisar de muito sal. Esta dieta não só é boa para os rins, como também ajuda a controlar melhor a pressão arterial e os níveis de açúcar no sangue. Outra pequena dica: se usar vegetais ou alimentos enlatados, lave-os bem debaixo de água corrente antes de cozinhar. Apenas esse simples ato ajudará a remover grande parte do sal aderido à superfície dos alimentos. Mas estas pequenas mudanças, se mantidas regularmente, podem ajudar a reduzir significativamente o fardo para os rins. Lembre-se que o sal não mata os rins em um dia, nem os destrói após uma única refeição. Mas se o sal persistir silenciosamente na dieta durante muitos anos, as consequências virão sem aviso prévio. Quando o sal aumenta a pressão arterial, os rins são os primeiros e mais severamente afetados. E embora o sal escondido nos alimentos seja uma toxina invisível muito perigosa para os rins, devo dizer-lhe que tudo o que foi dito acima ainda não é o inimigo mais perigoso. Em seguida, vamos falar da toxina mais temível. Estas coisas não só aumentam a pressão arterial, danificam os rins, mas também são a causa mais rápida de doença renal crônica em muitas pessoas, mesmo que pensem que não comem em excesso. A toxina mais perigosa é o açúcar e os hidratos de carbono processados. Hoje, ao falar de toxinas, a quinta da lista, quero ser honesto convosco. Se há algo de que se vão lembrar em todo este vídeo, lembrem-se disto porque é o mais perigoso, o mais silencioso e o que destrói os rins de muitas pessoas mais rapidamente do que qualquer outro fator. Quando menciono o açúcar, muitos portugueses reagem imediatamente e dizem: Dr. Miguel Silva, eu não como doces. Alguns até dizem com confiança: há muito que evito o açúcar. Não bebo chá.
não como doces, e eu acredito totalmente nessas palavras. Mas aqui está o perigo. O tipo de açúcar mais prejudicial para os rins nem sempre é doce. O açúcar hoje em dia não está apenas em doces ou na colher de açúcar usada para adoçar o café. O açúcar está escondido em muitas coisas que usamos diariamente sem nos apercebermos. Refrigerantes, sumos de fruta engarrafados, leite adoçado, bebidas energéticas e até mesmo bebidas que parecem refrescantes e saudáveis podem conter níveis muito elevados de açúcar. Ainda mais perigoso é o açúcar líquido, um tipo de açúcar que é absorvido rapidamente, quase diretamente para a corrente sanguínea. Em apenas alguns minutos, quando bebe um refrigerante ou um sumo de fruta em caixa, o açúcar que contém não precisa de uma digestão complexa, entrando rapidamente na corrente sanguínea, elevando os níveis de açúcar no sangue em pouco tempo. O corpo é forçado a libertar uma grande quantidade de insulina para baixar o açúcar no sangue. Se esta situação se repetir todos os dias, o sistema de controle do açúcar no sangue enfraquecerá gradualmente, será perturbado e a diabetes aparecerá sem que se aperceba. E lembra-se que a diabetes é uma das causas mais rápidas de doença renal crônica. Os altos níveis de açúcar no sangue não só danificam os grandes vasos sanguíneos, mas também destroem os pequenos vasos sanguíneos nos rins. Os glomérulos dos rins incham, vazam e gradualmente ficam fibrosados. Inicialmente, este dano não causa dor. Não há sintomas claros, mas com o tempo, a capacidade de filtragem dos rins diminui irreversivelmente, e a situação não para por aí. O açúcar também é uma causa indireta de aumento da pressão arterial. Quando os níveis de açúcar no corpo são muito altos, a insulina aumenta e os rins retêm mais sódio e água. A quantidade excessiva de água retida aumenta o volume sanguíneo e a pressão arterial começa a subir. Como já referi nas secções anteriores, a tensão arterial alta é como usar uma mangueira de alta pressão para pulverizar continuamente o filtro fino dos rins. Todos os dias, essa camada de filtro é danificada, solta e destruída. Mas a razão pela qual o açúcar é a toxina mais perigosa não se deve apenas à diabetes ou à tensão arterial alta. Também causa uma condição muito assustadora que muitas pessoas desconhecem: inflamação silenciosa em todo o corpo. Quando os níveis de açúcar no sangue estão consistentemente altos, o corpo entra num estado de inflamação leve, mas prolongada. Esta inflamação não causa febre, não há dor intensa, mas silenciosamente causa danos aos órgãos, incluindo os rins. A inflamação crônica assintomática é frequentemente acompanhada por distúrbios metabólicos. Acumula-se mais gordura, especialmente gordura visceral. O corpo torna-se resistente à insulina. O peso aumenta gradualmente. A barriga fica maior, mas a saúde diminui. Nesta fase, os rins têm de funcionar num ambiente extremamente difícil. Sangue mais espesso, mais açúcar, mais gordura, maior pressão de filtragem. É por isso que chamam ao açúcar e aos amidos processados um ataque total aos rins. E quando se fala em amidos processados, muitos portugueses ficarão surpreendidos porque o arroz, o macarrão, o pão são alimentos familiares que estão associados à dieta portuguesa há muitas gerações. Mas precisa de entender que os amidos brancos refinados, quando entram no corpo, acabam por se transformar em açúcar. Arroz branco, massa branca, pão branco aumentam rapidamente os níveis de açúcar no sangue. Este aumento não é muito inferior ao dos doces, especialmente se consumidos em grandes quantidades e com frequência. Há portugueses que não comem doces, não bebem refrigerantes. Mas em cada refeição há demasiado arroz branco, pouca fibra, poucas substâncias saudáveis. Como resultado, os níveis de açúcar no sangue permanecem altos após as refeições. A insulina continua a trabalhar e os rins continuam a ser sobrecarregados todos os dias. Neste momento, quero tranquilizá-lo. Não estou a dizer que tem de deitar fora todo o arroz, todos os hidratos de carbono ou viver uma vida abastada. Isso não é realista nem sustentável. A mensagem mais importante nesta parte é reduzir gradualmente, substituir sabiamente, dar pequenos passos. A primeira e mais eficaz solução é reduzir primeiro a quantidade de bebidas açucaradas. Não precisa de o eliminar completamente de imediato. Comece por reduzir o número de bebidas que ingere numa semana. Diminua a quantidade de água que bebe de cada vez. Substitua os refrigerantes por água pura. Beba chás fracos, beba água fervida de ervas simples. Esta única mudança ajudará a estabilizar o açúcar no sangue e a dar mais descanso aos seus rins todos os dias. A segunda solução
é substituir os amidos brancos refinados por grãos integrais, arroz integral, pão integral, aveia e tubérculos com casca que ajudam a retardar a libertação de açúcar. Os níveis de açúcar no sangue não aumentarão rapidamente. A insulina não terá de trabalhar em excesso. Não precisa de mudar tudo num dia. Pode começar por misturar os alimentos, hoje apenas metade, amanhã aumente gradualmente. O importante é que o corpo se adapte progressivamente. A terceira solução é priorizar alimentos minimamente processados. Vegetais frescos, gorduras saudáveis e boas ajudam-no a sentir-se saciado por mais tempo, a reduzir os desejos por doces e a manter um metabolismo estável. Quando o metabolismo está estável, os rins não têm de trabalhar constantemente em excesso. Quero enfatizar algo muito importante. Proteger os rins não é forçar-se a viver uma vida difícil. É um processo de compreender o seu corpo, ouvi-lo e ajustar-se gradualmente. Cada copo de refrigerante que reduz, cada tigela de arroz branco que substitui por uma opção melhor, é uma oportunidade para os seus rins descansarem. A insuficiência renal não é uma sentença de morte. Muitos danos resultam de hábitos que repetimos todos os dias sem nos apercebermos. E a boa notícia é que esses hábitos podem ser totalmente alterados se começar lentamente, sem se forçar demasiado. Antes que este vídeo termine, espero que não se sinta assustado, mas sim consciente e à vontade. A mensagem mais importante que quero transmitir não é o quão perigosos são os rins fracos, mas sim que ainda temos muitas oportunidades para proteger e restaurar os rins se começarmos da forma certa. Os rins fracos não são uma sentença de prisão perpétua, é apenas um lembrete suave de que o corpo tem trabalhado em excesso por muito tempo e é hora de aliviar o fardo. Muitos danos renais não são causados por uma doença grave súbita, mas por pequenos hábitos repetidos todos os dias. E, portanto, o processo de recuperação não precisa de começar com grandes mudanças, mas sim com a melhoria de si mesmo, um pouco a cada dia, em comparação com o dia anterior. Espero que se lembre bem disto. Nada se torna mais forte pelo excesso. Ninguém se torna forte forçando-se a viver uma vida de privações. Os rins recuperam melhor quando o corpo está bem nutrido, com exercício regular, descanso adequado e uma mente tranquila. Quando o fardo sobre os rins diminui, a mente fica tranquila. E quando a mente está tranquila, o corpo tem naturalmente uma capacidade milagrosa de se curar. Se os seus rins estão fracos, se urina muito à noite, se está preocupado com o seu nível de creatinina, não perca a esperança. Veja isso como um sinal de que é hora de desacelerar, comer de forma mais saudável, exercitar-se regularmente e amar mais o seu corpo. Cada refeição deve ser mais leve. Cada copo de refrigerante deve ser reduzido. Cada vez que se levanta e caminha em vez de ficar sentado por muito tempo, é um presente que oferece aos seus rins. Se achou este vídeo útil hoje, espero que comente o que vai começar a fazer hoje para que eu saiba que está comigo nesta jornada de cuidado renal natural. E se puder, partilhe este vídeo com a sua família e amigos. Quem sabe, talvez o entendimento correto agora ajude alguém a evitar lesões lamentáveis no futuro. Muito obrigado por ouvir até o fim. Rezo sinceramente para que esteja sempre forte, tenha paz de espírito e se lembre que um rim saudável trará uma vida tranquila e feliz. Continuarei ao seu lado, nos próximos meses.